Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre infrações, penalidades e medidas administrativas. Esse material de um grande amigo meu, quase irmão, Rafael Mota, mais conhecido como Motinha. Então, vamos começar. Infração de trânsito é a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, as normas do Código de Trânsito Brasileiro, do CONTRAN e regulamentações dos órgãos executivos de trânsito. Vou ler novamente. É a inobservância. Inobservância é uma palavra difícil para desobediência. Então, infração é a desobediência a qualquer preceito da legislação de trânsito. Preceito é algo que já está escrito, que hoje já é lei. É algo que lá está dito, está escrito que não é permitido você fazer. Então, é uma desobediência a algo que você já conhece. Como assim? Vocês só vão poder dirigir após terminarem o curso e serem aprovados na prova. É que vocês vão poder começar a treinar a prática. Então, é a desobediência ao preceito. Preceito, algo que você já conhece, algo que vocês têm conhecimento, algo que está em lei. Não vai ser uma novidade, é algo que vocês já conhecem. Então, a desobediência é de algo que você já conhece. Não é uma coisa que você não sabe. Ah, eu não sabia, eu não tinha ideia, eu não me lembro. Não, você fez um curso, não sei quantas horas são, não sei se é 45 horas, terminou o curso, fez uma prova, foram aprovados, então não é uma coisa que você não tinha ideia, que você não tinha conhecimento. Então, a desobediência de um preceito da legislação de trânsito que você conhece, as normas do Código de Trânsito Brasileiro, que são as leis do Código de Trânsito Brasileiro, as normas do CONTRAN. CONTRAN, pessoal, é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o órgão que coordena todo o sistema de trânsito. O SNT, o Sistema Nacional de Trânsito, ele coordena centenas de órgãos. Ele também cria leis, estabelece leis. E regulamentações dos órgãos executivos de trânsito. Então, para ser uma infração, ou seja, para ser uma desobediência, você tem que descumprir algo que está escrito, que está em lei. Só é punível com infração o que está em lei. Exemplo. Eu não estou conseguindo escutar, não, senhor. Ninguém me escuta ou só o André? Estou escutando de boa. De boa. Pedi para o André sair e entrar novamente, né? Então, espero que ele tenha lido aí no bate-papo, que infelizmente, como é só ele, não tem nada que eu possa fazer. Então, recapitulando o que eu estava dizendo, que uma infração é quando você desobedece algo que está escrito em lei. Se não tiver em lei, você não está desobedecendo, não vai ser uma infração. Exemplo, dirigir veículo de 4 rodas utilizando boné. Não tem nenhuma proibição. Dirigir veículo de 4 rodas, relógio no braço esquerdo. Não tem proibição. Relógio no braço direito. Não tem proibição. Usando brincos. Não tem proibição. Então, uma infração é quando você desobedece algo que está em lei. Algo que está escrito. Ou no Código de Trânsito Brasileiro, na legislação. Quando você desobedece algo que está escrito, sim, é uma infração. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de trânsito. Ele falou aqui que tem que ser comprovada por declaração de quem? Da autoridade. A autoridade, pessoal, é o chefe do órgão. Se você levou uma multa da MC, a autoridade é o diretor da MC. Se você levou uma multa do Detran, a autoridade é o diretor do Detran. Se você levou uma multa da Guarda Municipal, a autoridade é o diretor da Guarda Municipal. E quem são os agentes de trânsito? São os agentes que estão na rua
aplicando as infrações, as multas, né? Então, a autoridade é o diretor do órgão, a agente de trânsito é aqueles que estão na rua, né? Ele só está dizendo que o diretor do órgão também, se o quisesse, poderia multar. A gente sabe que ele não vai para a rua multar, né? Quem multa são os agentes, mas ele está dizendo que a autoridade também tem o direito. Então, deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de trânsito. Olha aqui, comprovada, né? Tem a palavra comprovada. Por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual. Algumas das infrações têm que ser comprovadas. Exemplo, você ultrapassou o limite de velocidade. Ele tem que comprovar. Ele não pode apenas achar. Eu acho que ele está mais de 60. Não tem esse achar. Ele tem que comprovar com algum tipo de aparelho eletrônico. Um radar que mede a velocidade. Tem agora umas pistolas, né, que medem a velocidade do veículo. Ele não pode achar. Tá falando comigo, André? Vai dar certo. Pronto, então vou recapitular aqui, irmão. Tu entrou agora, né? André? O sinal que tinha caído. Tu tá me ouvindo agora, né? De boa? Sim. Pronto. Então, André, a gente estava comentando aqui, na sua ausência, que infração de trânsito é a desobediência a algum tipo de lei que está escrita, que está no Código de Trânsito Brasileiro, que está na legislação. Você só vai ser multado se você desobedecer algo que está escrito. Tem assim, ó, a qualquer preceito. Preceito é algo que já está tido como infração, se você o fizer. Não vai ser uma coisa nova, a partir de hoje, a partir de amanhã. Uma coisa que já está na lei, que é proibido. Então, quando você desobedece o que está em lei, mas eu não sei. Você tem que saber. Por quê? Porque você está fazendo um curso aqui de 45 horas. No final do curso, você vai fazer uma prova. E isso é uma garantia que você conhece as leis. Se você for aprovado, a partir daí que você vai começar a treinar a prática de direção e depois vai receber a CNH. Então, quando você recebe a CNH, você já tem conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro, nesse curso aqui teórico. Então, quando você for multado, levar uma infração, você não pode dizer, eu não sabia. Negativo. Você fez um curso, passou numa prova, você está apto. Não tem não saber. Você já deve começar a praticar, já sabendo o que pode e o que não pode fazer no trânsito. Aí aqui, artigo 280. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de trânsito. A autoridade é o diretor do órgão. Agente de trânsito é quem está nas ruas. Os dois podem multar. Nós sabemos que o diretor do órgão não vai para as ruas multar. Ele está lá no órgão, ele está gerindo lá os agentes, as demandas. Então, o diretor do órgão fica lá no... Se for o diretor da MC, ele fica lá no birô dele, diretor da Guarda Municipal, fica lá na Guarda Municipal, o diretor do Detran fica lá no Detran, e os agentes vão para a rua aplicar as infrações. Aí diz aqui, comprovada por declaração, a autoridade dos agentes por aparelho eletrônico. Então, comprovada por aparelho eletrônico. Algumas infrações têm que ser comprovadas. Aí você tem um exemplo, o limite de velocidade. Ele não pode apenas achar que você está andando a mais de 60, mais de 80, ele tem que ter algo que comprove, tem que ter um aparelho eletrônico que comprova que ele ultrapassou o limite de velocidade. Até um tempo desse, para comprovar o barulho do veículo, era usado o decibelímetro, um aparelho eletrônico que mede os decibéis. Quando o cara está alcoolizado, ele pode fazer o teste do bafômetro, né, que é o etilômetro, que vai comprovar que ele ingeriu o álcool. Sim, mas às vezes o cara nem sopra, mas o cara não sopra, mas ele não consegue ficar em pé, não consegue formular frases, ele perde o equilíbrio, ele não soprou, mas aparelho eletrônico, o celular. Eles filmam que o cara não pode nem falar direito, não consegue articular uma frase coerente, não consegue ficar em pé, não tem equilíbrio, né? Eles não têm a prova da quantidade de álcool, mas sabem que ele
ingerir o álcool. Por quê? Porque ele não consegue nem ficar em pé, não consegue falar direito, não consegue formular frases coerentes. Então, eles filmam aparelho eletrônico, audiovisual, celular. Áudio é o som, visual, a filmagem. Reações químicas. Pode ser o etilômetro, quando ele sopra. Pode ser um exame de sangue, né, em alguma clínica credenciada, ou no IML, para ver se ele tem ou álcool, algum tipo de substância psicotrópica no sangue, né? Ou qualquer outro meio. Quer perguntar alguma coisa, Cláudio? Não. Ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, ou qualquer outro aparelho tecnologicamente disponível previamente regulamentado. Como assim previamente? Tem que estar regulamentado no Código de Trânsito que os agentes podem utilizar. Esses aparelhos são comprados pelo órgão de trânsito, né? Não é pelos agentes, os órgãos de trânsito compram. Eles são regulamentados pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e são do estado ou do município, né? Dependendo do órgão. Então, tentando traduzir tudo aí. O agente de trânsito, algumas infrações que ele vai aplicar, ele tem que comprovar, não são todas, porque ele também tem a chamada fé pública, né? A fé pública é se ele viu um carro ali estacionado em local proibido, ele faz a infração, não precisa estar filmando, comprovando, né? Ele tem a fé pública, mas já a velocidade ele tem que ter um equipamento que meça velocidade, o álcool no sangue, ou o exame de sangue, né? O etilômetro, ou filmar. O barulho, tem que utilizar o decibelímetro, mas já se o carro está estacionado ali no local proibido, ele não precisa filmar para comprovar. O carro está lá. Nem tudo que ele fala também tem que ser comprovado, né? Se ele viu um carro fazendo uma ultrapassagem proibida, ele pode multar. Não tem que estar com a câmera preparada ali 24 horas para filmar tudo, não. Algumas coisas ele tem que comprovar, porque velocidade, não tem como ser humano medir a velocidade. O ser humano não tem esse poder. Saber a velocidade que o veículo está andando. Medir a altura de um barulho. Medir a quantidade de sangue no álcool. Não tem como o ser humano saber disso. Tem que ser um aparelho que comprove. E aí, tá tranquilo? Tudo bem? De boa? Tranquilo. Pronto. Vamos à frente. Responsabilidade pela infração. Aí temos aqui, pode ser o proprietário do veículo, pode ser o condutor, pode ser o embarcador e pode ser o transportador. A gente vai começar pelo proprietário do veículo. A gente até já falou sobre esse tipo de infração. Essa infração, a que a gente vai falar agora, é quando se tratar de um equipamento obrigatório. Qualquer infração de equipamento obrigatório é exclusiva do proprietário do veículo. Ver se fica mais fácil com o exemplo. O Arthur tem uma motocicleta. Ele tem uma Kawasaki. Ele tem uma Z800. O Arthur emprestou a moto dele para o Cairo. Cairo está indo para o trabalho na moto do Arthur. É parado em uma blitz. E na blitz notaram que a moto estava sem os retrovisores. Retrovisor é um equipamento obrigatório. Por mais que o Cairo esteja pilotando a moto, a infração vai ser exclusiva do Arthur, porque ele é o proprietário. E como proprietário, na lei diz que ele tem a obrigação de manter o veículo com todos os equipamentos obrigatórios em dia. Alguma dúvida aí? Sim, professor. E aí o condutor que vai condutando não pega penalidade, nada na habilitação? Nada. Ah. É um erro. Na verdade, é um erro. Eles tentaram. Não entendi. O que foi? A multa só vai para o proprietário. É um erro. Mas a contagem ele pode transferir, né? Não entendi, ó.
Mas aí, no caso, ele pode transferir os pontos da carteira pro que está dirigindo, né? Não. É exclusiva Não? do proprietário, não. Multa de equipamento obrigatório é exclusiva do proprietário. Nossa. Exclusiva dele é um erro na lei. Eles queriam multar tanto o proprietário quanto o condutor. Aí o pessoal não pode, mas como é que vai aplicar a mesma multa para duas pessoas? Aí foi lá, foi cá. Aí ficou esse erro. Ficou para o proprietário. Tirou o retrovisor, né? Não entendi. O culpado é o dono da moto. Por ele ser o dono da moto, não era para ele permitir a moto dele estar andando sem o retrovisor. Pronto. É isso aí. Na verdade, eles tentaram multar os dois, tanto o proprietário como o dono da moto. A pessoa entrou na justiça, aí ficou o dono da moto, o proprietário. Pronto. Porque como é que duas pessoas recebem a mesma multa do mesmo retrovisor? Vocês estão entendendo? Como é que duas pessoas recebem multadas por uma coisa só, pelo mesmo ato? Aí ficou o proprietário. Pronto. Foi um erro há muito tempo atrás e está assim até hoje. Porque fica... Como é que pode? Vai multar duas pessoas pelo mesmo ato. É como se fosse preso duas pessoas por uma coisa só. Então, ficou o proprietário. Essa infração é exclusiva do proprietário. Ele não pode apontar para ninguém. Por quê? Porque é exclusiva do proprietário. É aquele exemplo que a gente deu. No caso, se o Arthur tem a PPD, ele vai perder, porque é uma infração grave. E quando você está com a PPD, você não pode levar nenhuma grave, nenhuma gravíssima, nem pode levar 2 metros. Ei, professor, e aí, no caso, se ele fosse conduzindo a moto sem habilitação, a multa ia para quem? Se o cara não tem habilitação, não tem como ir para ele, né? Vai para o proprietário de novo, né? Se ele tiver habilitação. Uhum. Se ele não tiver, só que aí é um crime de trânsito, cara. Aí ele vai responder porque deu um veículo à pessoa não habilitada. Se ele tiver habilitação, vai ser suspenso o direito de dirigir, a infração gravíssima, e pode ser transformado em um crime de trânsito, pode ter que ir para a delegacia, mas é uma dor de cabeça aí. Porque assim, eu tinha dúvida assim, por exemplo, o cara que foi pego sem habilitação, se ele tem, tipo assim, uma restrição de tanto tempo sem poder tirar a habilitação, entendeu? Não. A não ser que tu esteja já fazendo o curso, né, para ser habilitado, e já tenha passado dessa fase aqui. Quando tu passa dessa fase aqui, da segunda fase, é emitida LADV, que é um documento que está o direito de praticar, né, para fazer a terceira fase. Se tu tiver a LADV já impressa, né, ela é expedida quando tu passa na prova teórica. E eles identificarem que tu já está no curso, fazendo o curso, aí a tua LADV pode ser suspensa por 6 meses. Beleza, então. Então, nós estamos correndo esse risco já, né, professor? A gente tem que ficar atento, é isso? Não entendi. Então, nós já estamos correndo esse risco, a gente já tem que ficar atento. Não, é quando você passar na prova teórica, vai ser emitida a LADV. Vocês até agora não têm documento para dirigir. Uma pergunta, professor, é assim, quando a pessoa é pega sem carteira e o veículo está na fase de transferência, o que é que acontece? A fase de transferência já era para ter sido transferido e não foi, é isso? Tem 30 dias. Está no processo de tipo, tá com o DUT feito. O veículo é retido. Tá com o DUT feito. O veículo é retido, é levado para o pátio. O veículo é retido, é levado para o pátio. Você vai ter que pagar as infrações, fazer a transferência para retirar o veículo. Aí só tira depois que for transferido, é isso? E pagar a infração também. Tem que pagar as infrações que tiver, pagar licenciamento, transferir para retirar. Pagar o reboque, pagar as diárias. Só o que é esse tal de DUT, é isso? DUT é quando tu vai comprar um veículo, mas vamos dizer que tu vai comprar o veículo, por exemplo, do Cairo. Aí vocês têm que se dirigir a um cartório, né? O correto, né? O correto, vocês vão até um cartório. Aí lá vocês fazem um acordo do valor, tu paga o Cairo e lá vocês emitem um DUT, é um documento onde vocês dois vão assinar. A partir daquele dia em diante, o que tu fizer com o carro não tem mais nada a ver com o Cairo. Por mais que tu não transfira pro teu nome,
Porque tu tem 30 dias para transferir para o teu nome. Se tu não transferir, vai ficar uma Ah, restrição. Não tô tem nada que entendendo. te obriga a transferir. Ninguém vai te prender, Eu ninguém vai te sei. pegar. Mas se tu não transferir, fica uma Sei, restrição. E vamos dizer que tu atropela uma pessoa. Vamos dizer que tu leve 10 multas. Não vão mais pro Cairo, porque foi Uhum. feito o DUT. Vão para ti. Por mais que o veículo não esteja no teu nome, tá na tua responsabilidade. Tô entendendo. É porque eu vejo aqui no site, no nosso site daqui, sabe, de venda, né? De venda de moto, de carro, aí muitas pessoas postam vendendo bastante modelo de moto, aí eles botam lá. Só esse negócio aí, sabe? Só o Dodge. E eu ficava assim, né, pensando, o que é É porque o cara às vezes compra a moto, mas para vender. Vamos dizer que eu compro a tua moto, mas minha Eu intenção sei. não é ficar com a moto. É vender. Uhum. Aí o cara só Pois vende é. para mim se fizer o DUT. Aí eu já fico atrás de alguém Uhum. para passar o DUT rapidamente nesse período de 30 dias, mano. Para não Uhum. ter que pagar o DUT, aí fica nessa briga aí, né? Aí é, né, só? O cara quer doido. fazer a transferência antes dos 30 dias, mano, para não ter que fazer outro DUT e tal, né? Então esse tal de loot aí resumindo, é uma dor de cabeça, é, professor? É, né? Não, o DUT é pro dono do veículo não ter dor de cabeça, mano, porque quando não existia o DUT, mano, vou dar um exemplo. Sei. Eu comprava o carro do Arthur. Aí eu tinha 30 dias para passar pro meu Uhum. nome. Só que eu via, em vez de passar pro meu nome, eu vendia pra Jane. A Jane vendia pro Antônio, o Antônio vendia pro Wesley, o Wesley vendia pra Bruna, a Bruna vendia pra Camila. E nesse interstício aí o pessoal vai levando multa. E todas essas multas vão pro Arthur. Por quê? Porque não foi feito o DUT. Aí lá vai o Arthur atrás de achar o carro. Aí a Jane não vendi pra Bruna, que a Bruna vendeu pra Camila, que a Camila vendeu pro Carlos. Aí chega uma hora que tu não consegue mais achar o carro. Aí, mas faz uma queixa de roubo. Se tu fizer, tu tá fazendo uma falsa notícia crime, porque o carro não foi roubado, o carro foi vendido e o cara não cumpriu o acordo completo. O acordo completo era que ele transferisse, ele não transferiu, ele só foi vender. Aí não se resolve isso em delegacia, porque não é penal nem processual penal, e sim é civil, você tem que resolver na justiça. Aí, meu irmão, tem Zé, viu? Se você der uma queixa de roubo, a pessoa que for pega com o carro, ela pode provar que não roubou. Ela vai pedir uma indenização sobre direitos morais, né? Que você disse que ela roubou, chama ela de ladra, tal. Ela vai lhe processar e você vai perder R$1. Beleza, até aí? Tá certo. Tô entendendo. Então, pessoal, infração por equipamento obrigatório é exclusivo do proprietário. O que não for equipamento obrigatório vai ser uma infração de condução. Como assim de condução? Quem vai receber a infração é o condutor. Só que tem umas ressalvas. Quais são as ressalvas? Vou dar outro exemplo aqui. A Andressa emprestou a motocicleta dela para a Jane. A Andressa emprestou... estou dando exemplo de motocicleta, mas pode ser carro, pode ser caminhão, ônibus, micro-ônibus. Motocicleta só é um exemplo, né? Então a Andressa emprestou para a Jane. A Jane passou o sinal vermelho. Tinha um fotossensor, bateu a foto e mandou para quem? A identificação do veículo são as placas. A motocicleta só tem a placa traseira. Então, ele pega ali a placa e vai procurar quem é o proprietário. Tem como ele saber para quem a Jane, para quem a Andressa emprestou a moto? Não tem como, é impossível ela saber. Como é que o fotossensor vai saber para quem a Andressa emprestou a moto? Não. A infração vai para a Andressa. É função da Andressa, cabe à Andressa dizer se era ela ou outra pessoa que estava dirigindo. O fotossensor ou o agente de trânsito não sabe se ali é a Andressa ou não. Ele vai mandar uma notificação de autuação, que é um aviso. Para quem? Para a proprietária. Por quê? A moto está no nome dela. Como é que ele vai saber quem está? Ele vai mandar para a proprietária. Por quê? Porque é o registro que tem na placa. A placa diz quem é o proprietário. Simples assim. A não ser que tenha sido feito o DUT já. Se tivesse sido feito um DUT, não vai mais para a Andressa, sim para quem comprou dela. Mas o exemplo aqui, a proprietária é a Andressa ainda.
Cabe a Andresa, quando receber a notificação de atuação, que isso é um aviso. Ó, vai ser multado, Andresa. Tu tem 2 opções. Na verdade, 3, né? Se ela não fizer nada, vai receber a multa. Ou ela pode não fazer nada e receber a multa. Ela pode dizer que não foi ela e dizer quem foi. Não basta só ela dizer que não foi eu não. Tem que dizer quem foi. Tem que dar os dados. Tem que culpar a pessoa. Não pode só, não foi eu não. Não existe isso. Ela ou assume a multa, ou ela indica quem foi, ou ela faz uma defesa prévia. Ela vai ter que provar que foi injusta aquela infração. Ou porque não tinha sinalização, ou porque a sinalização era insuficiente. Mas ela vai ter que provar, né? Vai dar entrada no recurso, que pode ser aceito como não. Então, se não for multa de equipamento obrigatório, infração de equipamento obrigatório, vai ser multa de condução. Condução vai para quem está conduzindo o veículo. Só que nem sempre a pessoa que está conduzindo ela é abordada. Às vezes é um fotossensor que bate a foto. Às vezes o agente de trânsito pega a placa de longe. Nesses casos em que a pessoa não é abordada, não tem como saber quem está pilotando o veículo. Vai ser função do proprietário, que é o dono do veículo, né? Ele que vai receber a notificação, que é o aviso. Ele que tem que identificar quem estava dirigindo, ou tem que se defender, fazendo recurso para provar que foi injusta a infração. Mais uma vez, pela terceira vez. Se for infração de equipamento obrigatório, exclusivo do proprietário do veículo. Se não for infração de equipamento obrigatório, é uma infração de condução, que vai para o condutor. Detalhe, nem sempre o condutor é abordado. Às vezes é batido sua foto e pega a placa do veículo. Nessas situações em que o condutor não é abordado, vai caber ao dono do veículo indicar quem foi, o motorista infrator, se defender, se for uma defesa prévia, ou ele assume e leva a multa. Alguma dúvida aí? Professor, Pode falar. eu boto no carro da minha empresa, que é de provedor de internet, e o carro tá com o farol quebrado. A multa vai para mim, que estou tirando a carteira, ou vai para o dono da empresa? Farol quebrado é equipamento obrigatório. Vai para o proprietário. Tá certo. Beleza? Tranquilo? Alguém ainda não entendeu? Infração do proprietário, infração do condutor, tá de boa? Show. Vamos agora para embarcador. Vixe, doidão aí. Minha filha estava desenhando. Professor, o slide não está aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui. O slide não está aparecendo para mais alguém? Ou só para a moça que falou agora? Para mim tá tranquilo. Para mim está aparecendo. Pode ir lá com ela aqui para ver se melhora. Tá aparecendo uma folha em branco agora aí para vocês? Aqui tá, folha em branco. Não. Sim, agora sim. Embarcador. Embarcador, transportador. A tua garganta, Samuel. Aquele que tu já tinha tomado lá em Tabajé. Uhum. Não. Vocês conseguem ver embarcador e transportador aí de boa? Eu quero dizer. Tô vendo. Então, Sempre. embarcador vai ser o Newton. Embarcador vai ser o Newton. Transportador vai ser Mateus.
Opa, professor. Pode falar, meu filho. Não, sem problema. Pensei que você estava falando comigo. Não, você vai só o seu nome aqui que eu vou pegar emprestado. O Newton tem uma empresa. Gostaria de ter uma empresa de quem, Newton? Tu já tem alguma, irmão? Tem não, irmão. Quem me dera, viu? Então, o Newton vai ter uma empresa de que tu gostaria de dizer aí? Mas eu gostaria de ter um depósito de construção. Pronto, depósito. Pronto, depósito. Vou colocar aqui na cor vermelha. Então, pessoal, o Newton tem um depósito. E o Mateus é o transportador. O Newton, pessoal, é o embarcador. O que é um embarcador? Embarcador, ele é como se fosse... Ele é um empresário. É uma pessoa que contrata. Ele vai contratar os serviços do Mateus, que é o transportador. O Mateus, ele tem um caminhão. E esse caminhão do Mateus consegue levar 5 toneladas. Então, para ficar simples de entender, o Newton é um empresário. Ele é dono de uma rede de depósitos. O Newton. E o Mateus, ele é o transportador, ele é dono de um caminhão. Então, o Mateus é como se fosse o cara que faz o frete. E o Newton é o contratante, é o embarcador, é o cara que contrata o, vamos dizer, transportador, para ficar mais fácil de entender, o frete, o cara que faz o frete. Até aí tá tranquilo? Tá de boa? Tá, Ok. Então, macho, o Newton, ele tem que mandar lá para Itapipoca, ele tem lá 4 depósitos lá em Itapipoca, distribuído lá em Itapipoca. Ele tem que mandar 4 toneladas de material. 4 toneladas de material. Até aí tá de boa? Então, a pessoa que faz esse frete para o Newton, ela está doente. Então, o Newton procurou uma outra pessoa que pudesse fazer esse transporte. O Newton saiu ligando e achou o número do Mateus. Conversou com o Mateus, combinaram o valor. O Newton gostou do valor do Mateus. Foi combinado o dia, o horário, no dia seguinte pela manhã, que o Mateus vai até a empresa do Newton carregar o caminhão dele. Só que no final da conversa, o Newton perguntou: Mateus, teu caminhão leva quantas toneladas? O Mateus disse: 5 toneladas. O Newton, beleza, eu vou mandar apenas 4. Vou mandar apenas 4 toneladas. Não, deixa eu aumentar isso aqui. Deixa eu inverter, peraí. Melhor o primeiro exemplo. O primeiro e depois eu faço esse aqui. Então é 5 e 4. Assim fica mais fácil de entender o segundo. Pronto. O Newton quer mandar 5 toneladas e o caminhão do Mateus leva apenas 4. Quando foi no final de toda a negociação, o Newton perguntou: sim, Mateus, teu caminhão leva quantas toneladas? Aí o Mateus: 4 toneladas. Aí o Newton: por isso que estava barato, mas ele não leva 5 toneladas, apenas 4. O Newton pensou em desfazer o negócio, mas já estava tudo acertado, o horário, o valor. O Newton gostou do valor, então, pois vai, mas deixa. Até amanhã de manhã. No dia seguinte, o Mateus foi até a empresa. Do Newton. E chegou lá, os funcionários do Newton foram abastecer o caminhão. Abasteceu o caminhão com 5 toneladas. Só que tem um detalhe. O caminhão só pode levar 4. Ele abasteceu com 5 toneladas, só que o caminhão só pode levar 4. O Mateus não tem obrigação, pessoal, de ter uma balança gigantesca para pesar as coisas, não. Não é obrigação do Mateus. Quem tem que emitir uma nota verdadeira é o embarcador, que no caso é o Newton. Lembrando, pessoal, que isso aqui são exemplos. Não estou dizendo que as pessoas aí são mau caráter, nem nada do tipo. Isso aqui é um exemplo, pelo amor de Deus. Só utilizei o nome dos colegas aí. Não conheço os colegas, jamais ia falar mal dos dois.
Então, resumindo, o Newton tem que enviar 5 toneladas para Itapipoca e o caminhão do Matheus só leva 4 toneladas. E dá para colocar assim, já leva, se ele só pode levar 4, dá, porque 5 passa do limite de segurança. Na verdade, ele pode até levar mais, só que passa do limite de segurança. É aconselhado pela fábrica que ele só pode levar 4 toneladas. O Matheus não tem obrigação de ter uma balança para fazer, para medir o peso, né? Para pesar. Ele não tem obrigação. Ele tem um caminhão, quem tem a obrigação de emitir uma nota verdadeira é o Newton. O Newton mandou embarcar as 5 toneladas no caminhão do Matheus, só que ele deu uma nota fiscal de 4 toneladas. Matheus, que não tem como adivinhar, recebeu a nota e seguiu viagem. Até aí tá tranquilo? Vocês conseguiram entender essa parte? O Newton mandou o Matheus levar 5 toneladas, mas ele deu apenas uma nota fiscal de 4 toneladas. Matheus não tem obrigação de ter uma balança. Ele não tem obrigação de ter uma balança. Segue viagem. No meio do caminho, tem uma blitz da Cefaz. Cefaz, Detran, polícia. Opa, rapaz, você pode parar aqui na hora. Matheus, tranquilo, parou. Pode colocar seu caminhão lá na balança. A balança, pessoal, ela fica praticamente quase no chão. Tem só uma subidinha que o caminhão sobe, já está lá em cima da balança. E como é que eles calculam? Eles pegam o valor total do caminhão e eles subtraem para o valor do caminhão, pelo peso do caminhão, quando ele sai de fábrica. Eles têm lá uma tabela com todos os caminhões, com o peso que o caminhão deve pesar, quando ele está vazio e tal. Eles pegam o total que o caminhão está pesando e subtraem pelo peso do caminhão, como se ele estivesse vazio. Eles têm uma tabela com o peso dos caminhões, modelos, marca, ano. Qual a marca, tal, modelo, tal, ano, tal, pronto, tem que pesar isso. Ele pega o total, subtrai pelo peso do caminhão, deveria ter, e foi notado que o caminhão estava com 1 tonelada a mais. Mas, Matheus, tem 1 tonelada a mais aqui, ó, em excesso. Você não poderia estar levando ele, o Matheus, rapaz, mas tá aqui a nota fiscal, ó. Peguei lá na empresa do seu Newton, tá aqui a nota fiscal de 4 toneladas. Vixe, mas é mesmo, ó. Então, pessoal, o Matheus tem alguma culpa aí? Não. Matheus não está inocente? Não. A infração aí, pessoal, a infração é culpa do embarcador, pessoal. A infração é culpa do embarcador. O Matheus não tem culpa de nada. A Cefaz vai entrar em contato com o seu Newton. Ele vai ser avisado que o Matheus parou na blitz. Ele vai ter que pagar a infração. Ele vai ter que pagar a infração. Espera aí só um minuto. Vai ter que pagar a infração. Acima de mil quilos, né, de 1 tonelada, a infração será gravíssima, né? Punida com multa. E a cada 500 quilos é grave e acima de 1 tonelada é gravíssimo, né? Professor, eu queria fazer uma pergunta também, Pode fazer. quase no mesmo sentido. Assim, no caso aí, eu sou o transportador, mas o caminhão está no nome do seu Newton. Eu só sou motorista. E no caso, eu fui parado porque o carro do seu Newton, que é no nome da empresa dele, tá entendendo? O carro do seu Newton, que é no nome da empresa dele, está irregular. No caso, o que é que acontece? Se é o carro do seu Newton que está irregular e eu estou só sendo motorista. Que é um carro? O carro é do seu Newton, eu só sou contratado para dirigir o carro. Se ele tiver irregular, dependendo da irregularidade, você vai ter que dizer quem foi, né? Dependendo da irregularidade, pode ser que vá para o seu Newton. Se for um equipamento obrigatório, como você está dizendo que o carro está irregular, então é do seu Newton. Agora, se você passar no sinal vermelho, é você. Ok. Pronto. Então, retornando aqui à situação.
O seu Newton contratou o Matheus para fazer um frete, para ir até Itapipoca. O seu Newton emitiu uma nota fiscal falsa de apenas 4 toneladas, quando na verdade ele embarcou 5. O Matheus, que não tem culpa de nada, o que é que ele vai acontecer com o Matheus? Ele vai ter que ficar esperando, pois o seu Newton vai ter que pagar a infração. A Cefaz vai lá no estabelecimento dele, vai ter que pagar a infração. E o seu Newton vai ter que mandar um segundo transportador, um segundo caminhão de frete. Esse caminhão vai ter que ir até lá o local. Nesse meio tempo, o Matheus vai ficar esperando. Quando esse caminhão chegar lá, vai ser feito o transbordo do excesso de carga. Essa 1 tonelada que está passando do limite vai ter que ser passada de um caminhão para o outro. Dali, eles seguem viagem. A única coisa que o Matheus vai sofrer vai ser essa perca de tempo, né, que ele vai ficar lá esperando. E o seu Newton vai ter que pagar a infração, vai ter que pagar a multa, vai ter que pagar o frete do Matheus e o frete do segundo caminhão que está indo para lá. O Matheus, que não tem culpa de nada, só vai perder um pouco de tempo esperando o segundo caminhão chegar. Só pode continuar a viagem após o segundo caminhão chegar, ser passada a carga em excesso de um caminhão para o outro, e eles seguem viagem para fazer a entrega. Até aí tá tranquilo? Tranquilo. Beleza? Alguém não entendeu por que a culpa é do embarcador, do seu Newton? Entendi. Pronto. Espero que todos tenham entendido. Agora eu vou fazer o contrário. Vou pegar aqui, ó, 4 toneladas e agora 5. Essa primeira infração foi culpa do embarcador, seu Newton. Alguém não entendeu ou tá de boa? Pronto. Agora vamos para o segundo tipo de infração. A gente já falou, até agora nós falamos de equipamento obrigatório, que é exclusivo do proprietário. Falamos de condução, que vai para quem está conduzindo, com 2 ressalvas, né? O fotossensor ou o agente, quando ele multa apenas pela placa, ele não sabe quem está conduzindo. As multas de condução, muitas vezes, o proprietário vai ter que indicar o motorista infrator. Não foi ele, vai ter que indicar quem foi, vai ter que preencher o papel, colocar os dados do motorista infrator, número da habilitação dele e tal, e ir lá no órgão entregar, né? Se ele não fizer isso, ele vai ser multado. O proprietário mesmo ele não está dirigindo. Por quê? Porque cabe a ele indicar quem foi. O órgão não vai fazer uma investigação, contratar um detetive, um inspetor de polícia para saber quem está dirigindo, não. Cabe ao proprietário indicar quem foi, se não tiver sido ele. É do embarcador, quando o embarcador emite uma nota fiscal falsa e ele embarca uma quantidade maior do que a nota fiscal. Aí a infração vai para o embarcador. Ele embarcou uma quantidade maior do que ele afirmou com a nota fiscal. Ele mentiu, ludibriou, né? Agora vamos ver quando a culpa é do transportador. Aqui, outro exemplo, o seu Newton quer mandar 4 toneladas de material de construção para Itapipoca. A pessoa que faz o teste para ele está doente, ele foi procurar uma nova pessoa. Achou o número do Matheus, um colega indicou, ligou para o Matheus, combinou os valores e tal e tal. Tudo certo. O caminhão do Matheus leva 5 toneladas, de boa. O caminhão do Matheus leva 5 toneladas. E a carga que ele quer levar para Itapipoca é apenas 4. Ainda sobra 1 tonelada. Então, tá de boa para o Matheus aí tranquilamente. Matheus foi no dia seguinte pela manhã, chegou no depósito lá do seu Newton, abasteceu com as 4 toneladas e está seguindo viagem. Está saindo de lá, quando ele chega na esquina, o celular toca do Matheus. Era o Nicolas. O Nicolas pergunta se o Matheus pode fazer um frete para ele. O Matheus confirmou que sim. Perguntou quando e o que era. Nicolas diz que precisa levar 2 toneladas. Precisa levar 2 toneladas para a montada. Ó, o Matheus tinha que ir até Itapipoca. Deixar as coisas do seu Newton, né?
Tinha que ir até Itapipoca deixar o material do seu Newton de construção. E o Nicolas quer fazer uma entrega lá em Amontada. Amontada é um interior, pessoal, que fica depois de Itapipoca. Amontada é um interior que fica depois de Itapipoca. Aí o Matheus perguntou, mas quanto é que tu quer levar aí, Nicolas? 2 toneladas. Aí o Matheus pensou assim, 2 toneladas, 4 mais 2, 6. 6 toneladas é mais do que o meu caminhão pode levar. 4 toneladas mais 2 toneladas igual a 6 toneladas. Rapaz, 6 toneladas, mas deixa eu pensar aqui, Matheus, deixa eu pensar aqui. Eu vou sair daqui de Fortaleza, vou até Itapipoca, volto para Fortaleza, abasteço de novo no Nicolas, vou até a Montada, vou ter que passar por Itapipoca, entrego lá em Amontada e volto. Vou dar 4 viagens, né? 4 viagens, vou gastar tempo, vou gastar combustível. Ou eu posso abastecer agora lá no Nicolas, vou até Itapipoca, deixo o material do seu Newton. De Itapipoca vou até a Montada, que é um pouquinho mais à frente, deixo o material do Nicolas e volto para Fortaleza. Eu vou economizar combustível, vou economizar tempo. Matheus pensou, rapaz, vou tentar. Quando ele saiu lá do depósito, né, saiu lá do seu Newton, foi lá para o Nicolas e abasteceu com mais 2 toneladas, chegando ao total de 6. E ele seguiu viagem, assumindo o risco, porque ele sabe que está levando mais. Ele pegou a nota fiscal de 4 toneladas do seu Newton, pegou a nota fiscal de 2 toneladas e está indo. No meio do caminho ele viu a Blitz, tentou de todo jeito não passar, mas não deu jeito, mandaram ele parar. Ele colocou lá em cima do caminhão, lá em cima do caminhão, lá em cima da balança, lá foi notado que ele estava com 1 tonelada a mais do que ele poderia levar. Ele só poderia levar 5 toneladas por questão de segurança, mas estava com 6. Pediram a nota fiscal e foi notado que as notas fiscais estavam corretas. 4 toneladas do seu Newton, 2 toneladas do Nicolas. Quem vai ser multado é o Nicolas. Quem vai ser multado é o Matheus, que é o transportador. Ele assumiu o risco de levar mais do que ele poderia. Ele vai ter que contratar um segundo transportador, vai ter que esperar chegar lá esse segundo transportador, vai ter que esperar fazer o transbordo do excesso de carga, que é de 1 tonelada, do caminhão dele para o caminhão do novo transportador. Ele vai ser multado, vai pagar o segundo caminhão. Depois que é feito o transbordo do excesso de carga, ele segue em viagem para fazer a entrega, já que o Nicolas e o seu Newton não tem culpa de nada. O Nicolas e o seu Newton não tem culpa de nada. Quem assumiu o risco aqui foi o Matheus. E deu ruim. Ele vai ser multado. Ele vai contratar um novo caminhão. Quando esse novo caminhão chegar lá, eles vão fazer a entrega. Alguém quer perguntar? Nesse caso, quem vai pagar o segundo transporte? Matheus. O Nicolas e o Newton não tem culpa de nada. Foi o Matheus que assumiu o risco. Alguma dúvida aí? Alguém está me ouvindo? Não, era só escrever. Tranquilo, senhor. A primeira situação, o embarcador emitiu uma nota fiscal falsa, enganou o transportador. Quando foi pegue, a culpa todinha do embarcador. Na segunda, o transportador sabia que estava o excesso de carga, ele assumiu o risco. Ele sabia que estava levando mais do que poderia. Deu ruim,
Quem repaga tudo é o transportador. Tranquilo até aí? Então, vamos em frente, beleza? Agora nós vamos falar sobre o AIT. AIT, pessoal, é o auto de infração de trânsito. AIT é o auto de infração de trânsito. O que é isso, pessoal? Vocês devem imaginar, tipo, se um bloco... Vocês já viram aquele bloco de promissória já? A gente comprava antigamente nas livrarias, né? Um bloco de promissória. Ele vem o espaço ali para você preencher e ele tem um número de série. Para ficar fácil de entender, vamos dizer que ele seja numerado de 1 a 100, por exemplo. De 1 a 100. Então, o AIT, pessoal, vamos dizer que... Vou pegar aqui o Carlos. O Carlos é um agente da MC. Ele é um agente de trânsito, ele trabalha na MC. O Carlos vai trabalhar de manhã. Chega lá na MC, ele vai pegar um bloco de AITs, que é autos de infração de trânsito. O que é isso? Nada mais é, pessoal, que a cartela que ele vai preencher a multa. Ele tem que preencher a multa. Hoje em dia já está mais evoluído. Hoje em dia é um aplicativo de celular. Mas até um tempo, a guarda ainda é no papel, assim, vai ser, a guarda é no papel, a guarda municipal. Mas o agente de trânsito da MC é num aplicativo do celular. Mas até um dia desse era assim, no papel. Então, ele vai pegar um bloco... Oi, alguém me ouve? Não estou ouvindo. Se ela não está ouvindo, tem que sair. Alguém está me ouvindo aí? Estou ouvindo. Sim. Então, o Carlos chegou na MC para trabalhar de manhã. Ele vai pegar um bloco de AITs. Ele quer 10 papéis. Quer dizer que ele pode aplicar 10 multas. Então, como eu estava explicando, ele tem um número de série. O Carlos ele pegou do número 100 ao número 110. Para ficar fácil de entender, ele pegou do 100 ao 110. Ele vai ter que devolver do 100 ao 110. Ou em branco ou preenchido. Ele não pode chegar lá faltando. Por quê? Porque se ele chegar com um papel desse faltando, ele vai responder um processo administrativo disciplinar, chamado de PAD, né? PAD é a sigla, né? Processo Administrativo Disciplinar. Quer dizer que pode ter ocorrido algum tipo de coisa errada aí. Como assim? Ele ia aplicar a multa em alguém, a pessoa, não, vamos conversar aqui, eu te dou tanto. Aí ele apaga a multa. Isso não pode acontecer. Se ele pegou 10 AIT, se ele pegou do 100 ao 110, tem que chegar lá do 100 ao 110. Tem que chegar lá do 100 ao 110. Vocês estão entendendo? Ele não pode rasurar, não pode rasgar. Não pode faltar nenhum, né? Não pode faltar nenhum. Se faltar, dá ruim. Ele vai responder um processo, pode ser que ele seja afastado, pode ser que ele seja expulso. Ele vai responder um processo, que é o processo administrativo disciplinar. É um processo administrativo lá do órgão. Se for comprovado que ele fez alguma irregularidade, ele pode ser expulso, pode ser afastado, né? Ele vai ter o direito de defesa, né? Então, resumindo, se ele pegou 10 blocos, tem que voltar com 10 blocos. Para vocês terem uma ideia, ele não pode nem rasurar. Como assim rasurar? Ele colocar aqui um 8, depois trocar por um 6 na placa. A placa era FSC 2830. Aí era um 8, ele tentou rasurar e botou um 6. Não pode. Se era um 0, depois ele botou um 8. Também não pode. Ele vai responder um processo, explicar o que foi isso. É isso aí, mano. Então, isso aqui é algo muito sério, pessoal. Ele não pode errar, não. Porque se ele errou, dá a entender que ele recebeu uma propina para não aplicar a multa. Se isso acontecer, ele vai responder um processo, vai ter que se defender e provar que não tem nada a ver. Se não conseguir provar, ele pode ser afastado, pode ser expulso, sofrer alguma sanção. Até aí, tá tranquilo sobre isso? Tranquilo. Pronto. Então, o Carlos chegou na MC,
Aí o cara perguntou, o outro agente, vamos dizer que o outro agente seja o Nicolas. E aí, vai querer quantos hoje? Aí o Carlos, hoje eu tô mal, me dei 20. Aí ele pegou, sei lá, do 100 ao 120, né? Pegou do 100 ao 120. Pegou do 101 ao 120, né? Para ser 20, né? Então, ele tem que voltar do 101 ao 120, pessoal. Não pode faltar nenhum, não pode rasurar, não pode rasgar, não pode, sei lá, manchar. Aquilo ali é um documento sério. Ele assina, peguei do 101 ao 120. Ele tem que assinar, peguei do 101 ao 120. Está na responsabilidade do Carlos. Ele assinou e ele tem que devolver. Se não devolver, ele responde o pai. Então, soltaram o Carlos na rua. O Carlos é cachorro louco, vida louca, sai mutando até mosquito. Quem estiver fazendo algo de errado, que se esconda, porque o Carlos está na rua. O Carlos foi para a rua e aplicou 2 infrações só. Só 2 foi, só 2. O que é que tem que ter nessas infrações? No AIT, pessoal, tem que ter obrigatoriamente a tipificação da infração. O que é isso? Qual foi a desobediência? Ele tem que dizer o que foi que o cara desobedeceu para que o cara seja multado. Ele vai ter que especificar lá. Ele vai ter que colocar a identificação do condutor. Isso se ele abordar a pessoa, né? Se ele abordar a pessoa, ele vai ter que pegar os dados, né? A identificação do local, data e hora do cometimento da infração. A tipificação da infração está aqui, ó. A descrição da infração, rapaz, estacionou em local proibido. Vai ter que colocar o código, estacionamento do local proibido. Então ele tem que preencher bem direitinho, pessoal. Então ele tem que colocar qual foi a desobediência. Ele vai ter que escrever e colocar o código. Estacionou em local proibido, código tal, tal, tal. Tem que ter, é obrigatório. O que é que também tem que ter? O local correto, a data correta e a hora. Vamos dizer que tenha sido no dia 20 de março, dia 20 de março de 2023, às 10h15 da manhã, na Avenida C, número 127. E aí o bairro? Avenida C tem no Conde Sará, tem no José Walter, tem no Conjunto Esperança. Se tiver faltando alguma coisa, pessoal, olha aqui, ó, arquivamento do AIT, inconsistente ou irregular. Se estiver faltando o bairro, vai ser arquivado. O que é arquivado? A multa não vai para frente, a pessoa não vai ser multada. Então ele tem que colocar o local, data e hora correta. Local, Avenida C, de frente ao número 962, oposto ao número 1015, do outro lado, próximo ao ponto de referência tal, horário 10h15 da manhã, dia 20 de março de 2023. Se estiver inconsistente, se estiver faltando, se ele colocar um numeral que não existe, ele tem que colocar um numeral próximo número tal, ou numeração do lado oposto, número tal, quarta etapa, se tiver etapa, se tiver o nome da rua, tem que colocar completo, não pode ter erro, não. Tudo bem até aí? Estão me ouvindo? Tranquilo. Então, nós falamos em tipificação, que é o quê? É a desobediência, local, data e hora. Vamos agora para a identificação do veículo. Identificação do veículo, como é que o veículo é identificado? De maneira externa, pelas placas. Veículo de 4 rodas, placa dianteira e traseira. Se for a placa antiga, traseira lacrada na estrutura. E veículo de 2 rodas, apenas placa traseira. Apenas placa traseira. Então, ele vai pegar ali a placa e vai colocar lá no AIT. Vai preencher a placa. Aqui, deixando o motor, deixando o local, data e hora, da infração, identificação do motorista. Vai ter que colocar o veículo, a marca do veículo,
Opa, peraí. Tem que colocar a marca do veículo, marca, a espécie do veículo, país do veículo, a placa. Então ele vai colocar lá uma placa FSC 2A30. Vai ter que colocar a marca do veículo, um Fiat, modelo Estrada e o ano. E a cor do veículo. Vai ter que colocar a placa, marca, modelo e cor. E vai ter que se identificar. Identificação do agente fiscalizador. Por quê? Tem que saber quem foi que aplicou aquela multa. Por quê? Porque qualquer coisa errada, ele vai ser responsabilizado. Como assim coisa errada? Se faltar a marca do veículo, a marca, eu acho... A marca não, mas se faltar a cor já dá ruim. Por quê? Porque quando ele chegar no final do dia, ele vai entregar o bloco de AITs, né? Quando ele entrega o bloco de AITs, outro agente, outro dia, vai fazer a análise. Ele vai analisar bem direitinho. Como assim? Ele vai olhar aqui, ó, a desobediência, se o código está certo. Está certo. Depois ele vai olhar o local, se está certo, se colocou o completo, número, o bairro, número oposto, a rua, o horário, o dia. O dia, pessoal, vamos olhar se ele estava de serviço. No dia ele tem que estar de serviço. Ele não pode multar na folga. Como assim? Vamos dizer que o Carlos tem a raiva do Arthur. O Arthur vive passando com o pneu levantado na frente da casa do Carlos. Só que o Carlos só pode multar quando ele está de serviço. Então, se o Arthur passou na frente do Carlos, o Carlos está paisando em casa, na calçada de casa, e o Arthur levanta o pneu, o Carlos não pode multar mesmo. Ele não está de serviço. Então, quando coloca aqui a data, eles vão olhar se o agente do dia estava de serviço naquele horário. Se ele não tiver de serviço, ele vai ter que responder um PAD, um processo administrativo disciplinar. Como é que tu multa se não está nem de serviço? Aí vamos lá, para a identificação do veículo. Ele coloca lá a placa. O outro agente vai fazer análise e vai olhar. Ele colocou aqui a placa. E quando eu boto aqui no sistema a placa, ele diz aqui que é um Fiat Strada de cor vermelha. Eu boto aqui no sistema, está dizendo que é uma Hilux. Quer dizer o quê? Que o número da placa está errado. Inconsistência vai ser arquivado. A pessoa não vai receber a notificação de autuação. Então, qualquer um desses 4 aqui que estiver inconsistente, não estiver batendo na hora que o cara for fazer análise, o outro agente, vai ser arquivado. Identificação do agente fiscalizador. Eles vão olhar se aquela infração ele estava de serviço no dia e se estava naquele local que ele deveria estar. Ele deveria estar, por exemplo, lá no bairro da Serrinha. Aí ele aplicou uma multa lá na Sabiaguaba. Está errado. Era para estar lá na Serrinha. Está errado, tem alguma coisa errada. Vai ser chamado para responder. Como é que pode? Era para estar lá na Serrinha. Como é que tu aplica uma multa nesse horário aqui, lá na Sabiaguaba? Então, como é que ele aplicou? Vamos dizer que ele aplicou uma multa 10h15 da manhã lá no Vila Velha, é um bairro aqui de Fortaleza, e 10h20 da manhã ele aplica outra multa lá na Praia do Futuro. Não tem como, a distância de mais ou menos 40 minutos de distância um do outro, como é que ele aplica essas 2 multas em 4 minutos de uma para outra? Está errado. Tudo isso é analisado, pessoal. Então, o que é que não pode faltar no AIT? Não pode faltar a tipificação da infração, que é a desobediência. Não pode faltar o local, data e a hora corretos. Não pode faltar a identificação do veículo. E não pode faltar a identificação do agente fiscalizador. Qualquer uma dessas aqui faltar, tiver inconsistente, ou se tiver de maneira irregular. A placa ele diz aqui que é de um carro e dá numa moto. Totalmente irregular. A placa é para ser uma Hilux e dá num Fiat Uno. Essas inconsistências ou irregularidades causam o arquivamento do AIT. A pessoa não vai receber a notificação de autuação. E outra coisa que causa o arquivamento do AIT é se a notificação de autuação não for expedida no máximo 30 dias.
Se ele aplicou essa multa aqui hoje, né, dia 20 de março, vai ter até o dia 20 de janeiro, fevereiro, março, 20 de abril para ser expedida, para ser enviada, pessoal. Expedida é quando ela vai ser enviada. Para chegar na casa vai depender dos correios, né? Mas ela tem que ser expedida, né? Tem que ser expedida em no máximo 30 dias. Se for 31 dias, ela é arquivada. O que é? Então, o que é que tem que ter no auto de infração de trânsito? Tipificação da infração, que é a desobediência, o local, a data e a hora, a identificação do veículo, placa, marca, cor e modelo, a identificação do agente fiscalizador. Ele vai ter que se identificar, tem que assinar. Se foi o Carlos, o nome do Carlos é... Pronto, achei mais o Carlos. Fugiu o Carlos aqui. Carlos Luciano de Castro. Pode fazer uma pergunta? Pode. Alô? Alô? Pode fazer uma pergunta, professor? Que é muito baixo, mas mal te escuto. Se puder falar um pouquinho mais alto, eu agradeço. Posso fazer uma pergunta? Pode, meu querido. Pergunte. Professor, essa parte aqui, ela pode cair na prova também do Detran, ou aqui a gente só está aprendendo o que a gente tem, é necessário a gente aprender para... Pode cair na prova, com certeza. Por isso que eu estou repetindo várias vezes. Tá bom. Pode cair. O que consta no AIT? Você vai ter que saber. Tipificação da infração, local, data e hora, identificação do veículo, identificação do agente fiscalizador. Pode cair na prova, com certeza. Beleza? Tá bom. Tranquilo. E quando é que pode ser arquivado o AIT? Alguma inconsistência ou irregularidade. E se a notificação de autuação não for expedida no máximo de 30 dias. Se passar de 30 dias, é arquivado. Para chegar em casa, não. Chegar em casa vai depender dos correios, né? Aí pode demorar. E depois que você recebe a notificação de autuação, pessoal, sabe quanto tempo tem para chegar a multa? 5 anos. A notificação de autuação é o aviso que você vai ser multado. A multa em si tem até 5 anos para chegar na sua casa. Isso aqui a gente já falou, a autoridade de trânsito é o diretor do órgão, a agente de autoridade de trânsito é a pessoa que fica na rua. Os dois têm capacidade de lavrar um AIT, aplicar uma multa. E aqui é o processo administrativo. O processo administrativo começa com o quê? Com a infração. O Carlos foi trabalhar de manhã, pegou o bloco de AITs, pegou do 101 ao 120 e foi para a rua. Foi trabalhar. A função do agente de trânsito é multar veículos infratores, pessoal. A função do cara. Ele vai para a rua para multar. Espera só um minuto aqui, deixa eu ver porque a cachorra late tanto, só um minuto. Então, Carlos foi trabalhar, chegou na MC, assinou, pegou os 20 papéis dele, foi para a rua multar. Na rua, aplicou 2 multas. Final do dia, chega no trabalho. Rapaz, tu pegou do 101 ao 120, tá aqui. 101 ao 120 é conferido, tá preenchido, tá em branco, show. Ele entrega, assina que entregou, ele assinou que recebeu e assina que entregou. E Carlos vai para casa, tá de folga. Quer perguntar, Andressa, alguma coisa? Não, professor. Aí, alguns dias depois, vai ser feita análise por outro agente de trânsito. O outro agente pode ser o Nicolas, por exemplo. O Nicolas vai fazer análise. Ele vai pegar os AITs preenchidos, né, do Carlos e vai analisar. O que ele vai analisar? Ele vai pegar os AITs e vai analisar se estão preenchidos de maneira correta. Ele vai olhar aqui a tipificação da infração. Deixa eu olhar aqui a desobediência, está aqui o código. Beleza, tá certo. Local, data e hora. Avenida C, número 962, número oposto. E tal. Vixe. Mas não botou o bairro. Deixa eu botar a Avenida C aqui. Ele botou na internet a Avenida C. Tem 10 bairros de Fortaleza da Avenida C. Vixe. Que deu ruim. Vai ser o quê? Vai ser arquivado, mas ele vai ser chamado para dizer, rapaz, tu esqueceu de botar aqui o bairro, mano. Ele vai ser chamado, vai ter que responder isso aí por quê? O primeiro já foi arquivado. Vou olhar aqui o segundo. Segundo, tipificação da infração. Desobediência, tal.
Código tal. Show. Passou a primeira etapa. Vamos para a segunda. Local, data e hora, rua, avenida, número, tal, número oposto, horário tal, dia tal. Deixa eu ver se ele está de serviço nesse dia aqui, nesse horário. Tá de serviço, trabalhou. Tá aqui a presença dele, trabalhou. Passou na segunda etapa. Vamos olhar agora a terceira, identificação do veículo. Pegou aqui a placa, ele está dizendo aqui que a placa aqui é uma Hilux branca da cor Diamond. Não, Hilux Diamond da cor branco gelo, né? Colocou no sistema, bateu. Hilux, branco gelo, Diamond, bateu. Identificação do veículo está certa. E a identificação do agente fiscalizador. Ele assinou, né, se ele está de serviço e tal. Tudo certo. Esse aqui passou. Esse aqui passou. Aí agora, tem 30 dias para ser expedida a notificação de autuação. Tem 30 dias. Foi expedido com 28 dias. Pronto. Passou. Essa notificação de autuação é um aviso que vai para o dono do veículo, o proprietário. Por quê? Porque a identificação foi através da placa. Vai para o proprietário do veículo. O proprietário, quando recebe a notificação de autuação, ele pode fazer 3 coisas. Ele pode assumir. Foi eu mesmo. Vou ter que pagar. Ele assume, pagou, acabou. Acabou, já pagou. Acabou o processo. Mas vamos dizer que não foi ele. Ele pode apresentar o motorista infrator. Não foi eu que dirigi, não. Aqui foi minha mulher. A gente não dirige ruim assim? Não, foi eu não. Ele vai apontar, vai pedir o documento da mulher dele, tal, tal. Vai indicar, apresentar o motorista infrator. Para ele, quando ele apresenta, vai esperar a resposta se foi aceito para ele, acabou. O bucho agora é com a mulher dele. Ela que vai ser multada. Vamos dizer que ele, não, mas vou fazer isso com a bichinha, não. Vou me defender, porque eu não concordo que não, lá no local não tinha nem sinalização. Vou defender. Ele vai fazer o quê? Uma defesa prévia. Na própria notificação de autuação, tem lá o local para se defender, para fazer a defesa prévia e tal. Lá tem um local. Até aí, tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, quando recebe a notificação de autuação, ou apresenta o motorista infrator, ou faz a defesa prévia, ou mata no peito a multa e vai pagar a multa. Se ele for apresentar o infrator, ele vai lá no órgão de trânsito, vai preencher lá o papel, vai indicar e tal, deu entrada. Se ele for fazer a defesa prévia, ele também vai lá no órgão de trânsito. Não, quero me defender e tal, não achei injusto, bati foto, filmei, lá não tinha a sinalização, ou era insuficiente ou ausente, ele vai explicar por que não concorda. Isso lá no órgão de trânsito que ele recebeu a multa. Se for MC, MC. Aí, ele vai esperar tanto a resposta da defesa prévia, ele tem que esperar, como a resposta de apresentação do infrator, ele tem que esperar. Se ele apresentou o infrator, não tem mais nada a ver com ele. Se ele fez a defesa prévia, ele vai esperar o resultado. Se for aceita a defesa, arquivado, não paga multa. Se não for aceita a defesa, vai acontecer o quê? Ele vai receber a notificação de penalidade, que é a multa. Agora ele foi multado. Até aqui ele não tinha sido multado ainda, não. Não tinha sido multado, não tinha sido multado, não tinha sido multado, não tinha sido multado e tal. Aqui ele recebeu a multa em si, agora ele foi multado. E agora? Pode fazer 2 coisas. Ou ele recorre a Jari. Jari o que significa? Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É a chamada recorrer em primeira instância. Ou então, se ele quiser, ele paga a multa. Ele pagou a multa, acabou ali o processo. Pagou,
reconheceu o que é dele, pagou. Hoje em dia, se ele pagar rápido a multa, ele pode ganhar 40% ou 20% de desconto, dependendo do tempo que ele demorou para pagar. Isso só se ele reconhecer a multa, né? Então, quando ele recebe a multa em si, ou ele paga a multa e acaba o processo, ou ele vai recorrer na JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que fica no órgão que a multou. Ele vai lá, recorre e vai esperar o resultado. Se o resultado for positivo, massa, vai ser arquivado, você não vai ser multado. Se for negativo, você vai recorrer agora em segunda instância. Essa aqui foi a primeira instância. Essa primeira instância é no próprio órgão que te multou. Para ser bem sincero, é muito difícil você ganhar. Por quê? Porque o próprio órgão que te multou, ele tem uma dificuldade de admitir o erro, tá entendendo? É impossível? Não é impossível. Vai depender do seu recurso, lógico. Mas é um pouco mais difícil porque eles têm dificuldade em admitir o erro. Admitir que errou é para poucos, né? Tem que ter muita hombridade para isso. Então, você geralmente tem mais chance no recurso de segunda instância, que vai ser no CONTRAN ou no CETRAN. Geralmente é no CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, se você estiver em qualquer um dos 26 estados. E se você morar no Distrito Federal, vai ser no CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Algumas infrações você pode recorrer no CONTRAN. Não são todas, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão nacional. Não são todas. Então, o normal mesmo é o CETRAN. Então, o CETRAN é muito famoso por ser o local onde você recorre à segunda instância. Então, eu vou fazer aqui uma análise geral. O agente de trânsito vai para a rua, ele aplica a infração. No final do dia, ele retorna para o órgão, né? Se for MC, ele retorna para o MC. Ele pega as infrações que ele fez, o bloco de AITs, e entrega para o agente lá no órgão. Alguns dias depois vai ser feita a análise, onde eles vão olhar se está tudo correto nos AITs. Tem que ter a tipificação da infração, local, data e hora, a identificação do veículo, a identificação do agente fiscalizador. Se tiver alguma inconsistência ou alguma irregularidade, é arquivado. Se não, passou para quê? Para a expedição da notificação de autuação, que é um aviso que você vai ser multado. Essa expedição tem que ser em no máximo 30 dias. Se for expedido no máximo 30 dias, beleza, passa para a próxima fase. A pessoa proprietária do veículo vai receber uma notificação de autuação, que é um aviso que vai ser multado. Nessa notificação de autuação, se for equipamento obrigatório, não tem para onde correr. É só o proprietário que pode ser multado por isso, só o proprietário exclusivo. Se for uma infração de condução, ele pode apresentar o motorista infrator. Se não tiver sido ele vai apresentar o motorista infrator. Ou pode fazer uma defesa prévia, ele vai fazer um recurso, vai se defender, vai ter que provar que ou estava insuficiente a sinalização, ou ausente, ou vai provar que foi injusto, né? Infração. Então, quando ele apresenta o motorista infrator, para ele acaba. Quem vai responder o bucho agora é o motorista infrator. Quando ele faz a defesa prévia, ele vai ter que esperar o resultado. Se ele fez a defesa prévia, ele espera, ele tem 30 dias para fazer a defesa prévia e 30 dias para apresentar o motorista infrator. Se ele não fez nesse dia, ele perde o tempo. Estourou o tempo. Aí, se estourou o tempo e ele não fez nada, ele vai receber a notificação de penalidade. Ele não fez nada. Se ele apresentou o infrator para ele, acabou. Se ele fez a defesa prévia, ele vai esperar o resultado. Se o resultado foi positivo, é arquivado, não vai ser multado. Se foi negativo, eles não concordaram com a defesa, ele vai receber a notificação de penalidade. Essa notificação de penalidade nada mais é que a infração em si, a multa. Agora sim ele foi multado. Esse processo todinho aqui ele estava lutando para não ser multado. Quando ele recebeu a multa aqui, pronto, aí sim, ele foi multado, está no sistema lá a multa. Acabou? Depende, só se ele pagar. Se ele pagar, pronto, acabou o processo. Mas ele ainda pode se defender em primeira instância.
lá na JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Ele pode se defender em primeira instância. Tem 30 dias. Se defendeu, espera o resultado. Se for positivo, é arquivado, morreu o processo. Se for negativo, ele tem a segunda e última chance de se defender. A primeira instância na JARI é no órgão que o multou. Se deu certo, massa, arquivado. Se não deu certo, ele tem a segunda e última chance. Essa segunda e última chance vai ser no CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. A gente vai falar bem mais dele um pouco mais na frente, próximas aulas. É a última chance de você recorrer lá no CETRAN, chamada defesa de segunda instância. Você recorre lá e fica aguardando. Se positivo, massa, arquivado, você não vai ser multado. Se negativo, não tem mais para onde correr. Você vai ter que pagar a infração, senão você não consegue licenciar o veículo. Por quê? Porque o veículo só pode ser licenciado se pagar todas as outras taxas que ele tiver, inclusive multa. É obrigado você licenciar o veículo todo ano para poder andar nas vias. Se não tiver licenciado, o veículo é retido, você é removido, rebocado até o pátio, você vai ter que pagar todas as infrações, depois vai ter que licenciar para tirar o veículo, pagar o reboque, pagar as diárias. Alguma dúvida aí no processo administrativo ou tá de boa? Alguém não entendeu? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu sei que é muita informação. Tranquilo, tá de boa. Pronto. O que vai acontecer muito com vocês, pessoal? Vocês vão tirar PPD. Se vocês levarem qualquer multa de condução, alguém vai assumir. Papai, mamãe, irmão, primo, namorado, vizinho, amigo. Porque as pessoas não vão querer que vocês perdam a PPD de vocês, né? Então, são 7h40, né? Vai começar o intervalo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.